Sr. Presidente, quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Sr. Ministro, as matérias que temos a abordar incidem sobre duas situações distintas e eu começaria por aquela que diz respeito ao requerimento apresentado pelo PCP relacionado com a greve e a ação das forças policiais no dia da greve, no momento em que se iniciava a greve na estação de Cabo Ruivo. Porque, Sr. Ministro, nós recebemos a resposta que enviou à Assembleia da República na sequência dos pedidos de esclarecimento que foram dirigidos e, de resto, que foram objeto de intervenções em plenário por interpelação à mesa. E, Sr. Ministro, a resposta que nos enviou não corresponde, de facto, àquilo que aconteceu naquela noite. Eu, de resto, tenho aqui um vídeo de um jornal da RTP, que, se for preciso exibi-lo-emos, que confirma precisamente isto que estou a dizer. Porque aquilo que aconteceu naquela noite foi, infelizmente, Sr. Ministro, a repetição de uma situação que tem acontecido por outras vezes. Porque aconteceu agora em novembro passado na estação de Cabo Ruivo do CTT, mas já anteriormente tinha acontecido na Carris, na Valor Sul, num conjunto de outras situações em que deputados e piquetes de greve foram levados de arrasto por cordões policiais que confinaram os piquetes de greve e os deputados que acompanhavam a ação daqueles piquetes de greve. Confinaram, portanto, os piquetes de greve e os deputados a espaços que por um lado impediam os piquetes de greve de exercer aquilo que são as suas competências e as suas responsabilidades legais e, por outro lado, impediam a livre circulação dos deputados, como de resto está previsto no Estatuto dos Deputados. E, Sr. Ministro, aquilo que aconteceu em Cabo Ruivo foi exatamente o mesmo. Houve uma ação policial com um cordão da PSP que empurrou para o outro lado da estrada todo o piquete de greve, as pessoas que lá se encontravam, inclusivamente os dois deputados que acompanhavam a ação daquele piquete, nomeadamente o deputado Bruno Dias do PCP e o deputado Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda. E a verdade, Sr. Ministro, é que quer o piquete de greve, quer aqueles dois deputados ficaram confinados. E de resto as imagens televisivas mostram isso. Que só depois de muita insistência é que aqueles dois deputados conseguiram falar com o comandante da força policial, que, apesar de manter a confinação de todo o piquete de greve e das restantes pessoas que acompanhavam o desenvolvimento daquele processo de greve, acabou depois por fazer desmobilizar o corpo de intervenção, segundo julgo o Serviço de Interação Rápida da PSP. E, portanto, Sr. Ministro, nós precisamos de esclarecimentos sobre dois aspectos em relação a esta questão. Por um lado, o que é que justifica aquela atuação das forças policiais impedindo os piquetes de greve de cumprirem as suas funções? E repito, não é a primeira vez que isto acontece. Como o Sr. Ministro sabe, os piquetes de greve têm o direito, previsto no Código de Trabalho, de dissuadir os trabalhadores não grevistas de trabalharem. Obviamente que se as forças policiais confinam o piquete de greve a um espaço onde não podem ter contacto com os trabalhadores não grevistas, nomeadamente aqueles que saem com viaturas das instalações das empresas, como o Sr. Ministro sabe, está impedido o exercício desse direito por parte dos piquetes de greve. Mas acrescentando a isto, Sr. Ministro, como é que se justifica que aquilo que é a atuação de deputados da Assembleia da República que procuram acompanhar o trabalho dos piquetes de greve, que procuram garantir que a greve, que o direito à greve é respeitado, que procuram garantir que a proibição de substituição de trabalhadores grevistas que consta da lei não é violada, como é que isto é compatível depois com atuações de confinação dos deputados a um determinado espaço? E devo dizer, Sr. Ministro, que neste caso a situação até não atingiu contornos caricatos, porque já houve outras situações em que um deputado do PCP foi levado ao colo por agentes policiais, foi retirado do local onde estava, sendo levado em braços pelos agentes das forças policiais. E, portanto, foi-lhe inclusivamente dito que a identificação como deputado e a identificação do seu estatuto como deputado de nada valia, porque estavam a cumprir ordens que lhe estavam a ser dadas e, portanto, não permitiriam a sua deslocação para qualquer sítio. Estou a falar do deputado Miguel Tiago, à porta da Carris, numa das últimas greves gerais. E, portanto, Sr. Ministro, esta situação é uma situação que se repete vezes sem conta. E nós pretendíamos que, de uma vez por todas, isto deixasse de acontecer. Porque entendemos que nem isto é conforme com as regras legais do Estado de Direito Democrático, nem sequer se compreende como é que as forças policiais são colocadas naquela circunstância de atuarem de forma ilegal porque têm ordens ilegais.
E, portanto, gostávamos que nos pudesse dar esses esclarecimentos e mais do que nos dar esclarecimentos, que nos pudesse apontar uma perspectiva de resolução deste problema de uma vez por todas, não só em relação àquilo que é o respeito pelo Estatuto dos Deputados, mas sobretudo também em relação ao respeito pelos direitos dos piquetes de greve e respeito pelo direito à greve. Em relação à segunda questão, Sr. Ministro, queria colocar-lhe a questão de forma muito sucinta nestes termos. Independentemente de sabermos se o cargo, as funções para que o ex-diretor nacional da PSP está apontado, se foram propositadamente, especificamente ou não, criadas para esse efeito, portanto, para nomear o ex-diretor nacional da PSP, independentemente disso e até desvalorizando esse aspecto, a questão que queremos colocar, Sr. Ministro, é de saber se essa manifestação de confiança, que significa a nomeação do ex-diretor nacional da PSP para essas funções, é compatível com a quebra de confiança que levou à admissão do diretor nacional da PSP. Porque essa é a questão de fundo. Perceber como é que essa manifestação de confiança, agora assumida, é compatível com a quebra de confiança que levou à admissão do diretor nacional da PSP, e perceber, Sr. Ministro, sobretudo depois das afirmações que fez na sequência dos acontecimentos aqui à porta da Assembleia da República que conduziram a essa situação, perceber, Sr. Ministro, qual é, afinal de contas, a perspectiva que o Ministro da Administração Interna tem sobre a forma como aquela situação devia ter sido resolvida, ou pelo menos qual era a resposta que devia ter havido da parte das forças policiais. Porque se o ex-diretor nacional da PSP, em quem o Governo agora confia para o investir em funções internacionais, deixou de ter a confiança do Governo porque as forças policiais não atuaram sob os profissionais das forças de serviço de segurança que se manifestavam à frente da Assembleia da República, nós queremos perceber o que é que o Sr. Ministro pretendia, afinal de contas, qual é a perspectiva que o Governo tem relativamente ao desfecho que aquela situação devia ter tido. Portanto, se o Governo aceita a admissão do diretor nacional do PSP, é porque entende que devia ter havido uma carga policial e que essa carga policial não foi concretizada e, por isso, quebrou-se a confiança no diretor nacional da PSP. O Governo entende que as forças policiais deviam ter tido uma ação de força impedindo a subida pela escadaria dos profissionais das forças de serviço de segurança que se manifestavam, independentemente do desfecho que isso pudesse ter. Qual era, afinal de contas, a atuação que o Sr. Ministro entendia e o Governo entendiam que deviam ter tido as forças de segurança naquele dia, a força da PSP naquele dia, para justificar que tenha havido essa quebra de confiança em relação ao Diretor Nacional da PSP. E, por último, perceber como é que tudo isso é compatível com a nomeação, precisamente, do comandante das forças que, pelos vistos, não atuaram como o Governo entende que deviam ter atuado. Porque, Sr. Ministro, são contradições a mais relativamente a matérias que são matérias que deviam ter um tratamento mais claro e, sobretudo, matérias em relação às quais o Governo foi tão perentório nas afirmações que fez, nomeadamente o Sr. Ministro foi tão perentório nas afirmações que fez, que impõe, de facto, que esses esclarecimentos sejam prestados para que percebamos, afinal de contas, se o ex-diretor nacional da PSP não tinha confiança por parte do Governo para continuar a exercer aquelas funções, se passou por algum processo de reabilitação para agora sim merecer essa confiança da parte do Sr. Ministro e do Governo. Sr. Ministro, eu vou ater-me às suas respostas sobre as intervenções da maioria, julgo que os guionistas do inimigo público se encarregarão delas. Em relação às suas respostas, Sr. Ministro, queria começar por dizer-lhe o seguinte: ouvir um membro do Governo falar no direito ao trabalho quando todos os dias o negam a milhares de portugueses é, Sr. Ministro, no mínimo incompreensível. Sobretudo, Sr. Ministro, utilizar esse argumento do direito ao trabalho para justificar uma atuação que não pode ser aceita de qualquer maneira é ainda mais contraditório. E eu explico-lhe porquê, Sr. Ministro. Explico-lhe porquê com a descrição da situação. E tenho aqui as imagens de mais um telejornal, a propósito daquilo que o Sr. Ministro disse, para confirmar aquilo que lhe vou dizer. Se o Sr. Ministro tiver interesse nisso, tenho muito gosto em reproduzir aqui o vídeo. É que aquilo que aconteceu no CTT foi uma situação que de início não estava a polícia. Estava o piquete de greve e estavam 2 deputados. E quando saiu o primeiro caminhão, quando o primeiro caminhão tentou sair das instalações, os deputados deixaram-se ficar onde estavam e houve elementos do piquete de greve que foram contactar o motorista que estava a sair com o caminhão e tiveram a falar com o motorista cerca de 10 minutos. E até esse momento, Sr. Ministro, não houve problema rigorosamente nenhum. Até que surgiu a polícia,
até que se resolveu fazer um cordão policial e até que se resolveu começar a puxar as pessoas. E se o Sr. Ministro quiser, eu mostro-lhe as imagens as imagens que o Sr. Ministro estava a referir de pessoas penduradas nos espelhos. Sabe onde é que resultam estas imagens de pessoas penduradas nos espelhos, Sr. Ministro? Resultam de um agente da PSP a puxar um dos membros do piquete de greve que estava a tentar falar com o motorista e que não conseguia lá chegar porque o polícia o estava a puxar. E agora diga-me o Sr. Ministro se isto é respeitar o direito que os piquetes de greve têm, que os membros dos piquetes de greve têm, como o Sr. Ministro quiser, ou a persuadir os não grevistas a fazerem greve, ou a dissuadir os grevistas de trabalharem. Utilize o verbo que quiser, o efeito é exatamente o mesmo. Porque isto foi o que aconteceu, Sr. Ministro. Aquelas situações todas que nós vimos só ocorreram depois da ação da polícia. Porque até que a polícia aparecesse, não havia ninguém sentado no chão, nem ninguém a impedir os autocarros de saírem. Havia membros de um piquete de greve a tentarem dissuadir um trabalhador grevista de sair com o carro, portanto, de trabalhar. Foi isso que aconteceu. E no cordão que a PSP resolveu fazer para impedir o piquete de greve de fazer de cumprir esse direito que tem, para garantir a saída dos caminhões, foi quando foi feito esse cordão que os deputados foram levados de enxurrada. E, portanto, Sr. Ministro, estas duas questões continuam por esclarecer. E, sobretudo, eu sublinho esta questão outra vez, sobretudo aquilo que nos interessa é garantir que, de futuro, isto não volta a acontecer. Que nem os deputados são impedidos de circular livremente, como é seu direito, nem os piquetes de greve são impedidos de exercer os seus direitos, que os direitos estão previstos na lei. Porque o Sr. Ministro pode dizer, pode ter a posição que quiser relativamente aos direitos que estão consagrados no Código de Trabalho, aos direitos que os piquetes de greve têm ou deixam de ter, e até em relação à forma concreta como eles são exercidos. Agora, aquilo que não pode acontecer é haver uma atuação policial que impeça, seja por que forma for, a concretização desse direito. Porque a partir do momento em que foi feito aquele cordão e a partir do momento em que o piquete de greve ficou confinado a um espaço do outro lado da rua, os membros do piquete de greve ficaram impedidos de dissuadir os trabalhadores não grevistas de trabalharem. E, portanto, isso significa impedir o exercício do direito. E isso não pode ser, Sr. Ministro. As forças policiais não servem para responder à contestação social, nem servem para impedir que os piquetes de greve possam cumprir os seus direitos. Pelo contrário, as forças de greve têm o dever, as forças da autoridade têm o dever de assegurar as condições para que os piquetes de greve exerçam os seus direitos. E, portanto, Sr. Ministro, sobre se é um clássico, se não é um clássico a discussão destas questões, não é isso que nos interessa. O que nos interessa é que elas deixem de ser discutidas. Deixem de ser discutidas porque deixa de haver problemas em relação a esta questão. Em relação à outra questão, Sr. Ministro, em relação à situação que tem a ver com a nomeação do ex-diretor nacional da PSP, o Sr. Ministro procura traçar-nos aqui um quadro em que é tudo normal, ou é tudo justificado, ou é tudo compreensível, é tudo necessário. A criação dos lugares, a necessidade de haver essas ligações. O Sr. Ministro, se recordará, foi a primeira questão que eu comecei por referir a propósito desta matéria, foi que não nos interessa se o lugar foi criado de propósito para aquela pessoa ou não. Aquilo que nós queremos saber é como é que uma pessoa que, em funções de diretor nacional da PSP, chegou a um ponto de quebra de confiança por parte do Governo, aceitando o Governo a sua admissão, o Sr. Ministro utilizou a expressão tinha que haver consequências em termos institucionais e por isso aceitou a admissão do Diretor Nacional da PSP. Isso significa que se tinha que haver consequências em termos institucionais foi porque uma relação de confiança foi quebrada. E, portanto, do ponto de vista das instituições, não havia condições para que aquela relação se mantivesse. Como é que, passado algum tempo, a mesma pessoa em que o Governo não tinha confiança, afinal acaba como proposta para uma nomeação? Sr. Ministro, sobretudo, se a relevância daquelas funções corresponde à descrição que o Sr. Ministro faz, mais se justifica que houvesse uma relação de confiança suficientemente forte para corresponder à relevância dessas funções. Ó, Sr. Ministro, sabe o que é que fica... O que resulta como conclusão dessa falta de explicação que o Sr. Ministro não quer assumir é outra coisa. É que, afinal de contas, para que as consequências institucionais não fossem outras, nomeadamente para que as consequências institucionais não tivessem que ser assumidas pelos membros do Governo, retirou-se uma consequência institucional que transformou a admissão do Diretor Nacional num sacrifício útil. Foi o sacrifício útil. Portanto, a admissão do Diretor Nacional foi o sacrifício útil que se encontrou, para que as consequências institucionais não fossem outras. E por isso, Sr. Ministro, agora, afinal de contas, como não havia problema nenhum de quebra de confiança com o Diretor Nacional da PSP, mas o seu sacrifício foi apenas o sacrifício útil, agora, pelos vistos, parece também não haver problema nenhum de confiança em relação à mesma pessoa para o exercício daquelas funções. E, Sr. Ministro, isto significa que o Governo não retirou consequências políticas daquela situação.
E o Governo não retirou consequências políticas daquela situação, mas devia as retirar. E devia as retirar compreendendo que as consequências políticas daquela situação em concreta exigiam a demissão. Exigiam uma demissão, já não falo só da demissão do Ministro da Administração Interna, porque a questão nós não a fulanizamos. É uma questão de exigência de demissão do Governo. O Governo, Sr. Ministro, aquilo que aconteceu é o exemplo da degradação da situação política no nosso país. E o Sr. Ministro não tem ilusões em relação a isso. Aquilo que aconteceu com aquele episódio é um exemplo da degradação da situação política a que chegámos. E da degradação da situação política para que o Governo, em que o Governo se colocou, que tem como consequência que o Governo não tem condições políticas para continuar a exercer as funções que tem a fazer, e por isso é que justifica que o Governo deva ser demitido. E, portanto, o Sr. Ministro entende que, em termos institucionais, se deve dar por satisfeito com a aceitação da demissão do Diretor Nacional da PSP. É um sacrifício útil que fica muito aquém, Sr. Ministro, daquilo que o país precisa, que é a demissão do Governo e a convocação de eleições antecipadas. Obrigado.